Porque depois do Cristão Rico, eu começo a ver a vida de uma forma diferente. Os meus problemas financeiros foram acabando. Um financiamento da minha casa, que eu demoraria ainda 8 anos para quitar, eu digo para você que hoje eu tenho uma casa quitada. Que tem uma série de outras dívidas que estavam me incomodando. E consegui fazer uma coisa que não acontecia há anos na minha vida. Sobrar dinheiro. Sobrar dinheiro meu nunca sobrava. Então, conseguindo sobrar para fazer os investimentos que o Cristão Rico orienta na carteira que a gente está seguindo. Depois do curso, eu consegui fazer sobrar dinheiro, né, no meu salário, coisa que eu não conseguia há anos fazer sobrar dinheiro, né. Consegui quitar as dívidas, né, uma dívida aí de 23.958, se eu não me engano, na época, né. Em 60 dias eu consegui quitar essa dívida, né. Isso para mim foi... Gente, isso não tem preço, não tem preço, isso tem valor. Além dessa dívida, depois eu ainda quitei mais uma dívida de R$ 4.000. Então, isso para mim foi fundamental. Então, eu ter, né, o meu salário sobrando, eu passei a fazer um investimento, né, agora também, comecei a investir um dinheiro. E eu não tinha carro, eu andava a pé, né? Eu tenho um carro, não é um carrão, né? Mas eu tenho um carro ali na minha garagem agora, né? Isso para mim não tem preço. Nossa, o que eu sinto muito feliz. Eu falo que o Cristão Rico foi colocado na minha vida em um momento crucial, né? Foi fundamental. Então, o Cristão Rico realmente ele me fez esvaziar de mim mesma e acreditar que aquelas pessoas estavam ali para poder me dar um suporte, para me dar uma mentoria, para poder me ensinar o caminho de como realmente livrar das dívidas, ter uma vida financeira equilibrada, poder fazer investimento, poder fazer renda extra, desenterrar talentos e saber onde eu quero chegar. Já me organizei, já não devo a agiota. Nas lojas, comércios particulares que tinha também, porque ficava difícil, né? Não tenho, está tudo sob controle, minha vida financeira está toda sob controle, não tenho essa preocupação. Uma das coisas que eu tinha constantemente era corte de luz, eu não dava conta. Hoje eu não tenho, às vezes eu vejo passando carro de corte e eu respiro assim, eu não tenho. Eu estou tranquila, está tudo em dias. De lá. O ano de 2020 foi o primeiro ano que eu terminei com R$ 1.500. Eu posso dizer, graças ao Cristão Rico, eu estou em paz. Eu consigo ter uma vida financeira assim mais tranquila. Financeiramente, eu não sou escrava das finanças. As dívidas já existiam. Financiamento de carro, ainda estava pagando, então tinham bastante coisas aí, dívidas em aberto mesmo. Terreno pagando para parcelas, né? Então, realmente, esse baque, a gente ficou, nossa, e agora? O que a gente vai fazer, né? E foi aí que eu comecei a estudar, né? Comecei a fazer o curso, devagar, e fui vendo as transformações. Muitas transformações. Redução nas contas, por incrível que pareça. Aprendi a fazer atividades extras, né? Que antes a gente nem ligava, que a gente estava na zona de conforto, né? Então aprendi a fazer algumas coisas extras. Criei uma lojinha virtual através do curso, que eles ensinam a gente, né, a estar se superando, passando por uma metanoia mesmo, uma mudança de mente, né, de pensamentos, de atitudes. E isso ajudou demais, 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 demais. Então, cada passo que eu fui dando dentro do curso, eu fui vendo as mudanças. E no final foi sucesso assim total, tanto material quanto espiritual, foi maravilhoso. Eu tinha alguns empréstimos que tinha seguros e lá a gente aprendeu como reduzir esses empréstimos, como pagar, como quitar esses empréstimos. E a gente foi exercendo isso, exercendo o controle, né? E para nós não servia fazer pela metade, para nós só servia fazer se fosse fazer direito, fazer completo, né? Hoje eu durmo tranquilo. A vida da gente mudou completamente, né? Eu comecei a história para você falando de dívidas que eu tinha, e hoje a gente investe, cara. Hoje nós somos investidores. Hoje nós conseguimos doar para as pessoas. A gente, que é um princípio também muito impressionante, que faz uma diferença na vida da gente, tá? Então a gente, hoje eu me sinto em paz. Hoje eu durmo tranquilo. A gente continua tendo os desafios da vida da gente, né? Não para. Mas hoje eu consigo me planejar, me programar para alcançar. Cada dia alcançando coisas novas.
Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa aula live dentro do nosso intensivão de finanças bíblicas. Como é que você está hoje? Oh, que bom, maravilha! Começando aqui nossa aula 14, essa aula super especial nessa terça-feira abençoada, checklist para saber se você obedece a Deus nas suas finanças, isso mesmo. Hoje eu vou te apresentar um checklist, um teste, te apresentar de forma assim, muito prática, com um exercício te mostrando 12 princípios bíblicos de finanças. Tem gente nova aqui no seu primeiro dia. Gente, sem palavras para aula sobre o tempo, isso mesmo. A aula de hoje, ao 12h07, aula sobre o tempo, sobre finanças e o tempo, foi incrível. Eu tenho certeza, se você perdeu, ela ainda está no ar por pouco tempo, você não pode perder. Assista, tá? Então, eu digo para você, essas aulas no extensivão, em especial, essa aula de hoje, nessa terça-feira, sem dúvida, é uma das aulas mais especiais dessa primeira fase. Essa aula vai ser a aula que vai te dar a maior base nesse aquecimento para a segunda fase, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que já começa nessa quinta-feira, depois de amanhã. Então, fica até o final para você entender tudo depois na segunda fase. E aí eu já te adianto, anota aí que na próxima quinta-feira vai ser liberado a partir das 9 horas da manhã. Eu vou liberar para você um link de acesso à Masterclass número 1. Vai ser uma aula gravada que você vai poder assistir a hora que você achar melhor durante o dia. Eu vou liberar nos grupos de WhatsApp a partir das 9 horas da manhã, mas você pode assistir ao meio-dia, tá? A partir de quinta-feira, nós vamos começar um ritmo diferente dentro do nosso curso. Então, é importante você ficar ligadinha dentro dos grupos de WhatsApp. A segunda fase vai ser um ambiente que vai ser muito rico para você. Vai ter coisas novas, vai ter exercício, vai ter comunidade fechada no Facebook, você vai ter apostila. E para te apresentar, para você começar a se acostumar, tem um mimo de presente para você hoje, sim. Eu já vi o pessoal comentando nos comentários aqui no YouTube, foi enviado um PDF no grupo de WhatsApp, isso mesmo, eu vou falar mais sobre isso aqui hoje, sim. E eu digo para você, e vai ser incrível a segunda fase. Eu estou te preparando dentro desse curso com muito carinho para você. E eu espero que você aproveite da melhor forma. Lembrando que esse evento, se você ainda não assistiu, se você ainda não fez a sua inscrição gratuita, faça, porque essa aula aqui, ela está aberta dentro do YouTube, dentro do Facebook, né? Pode ser que você não esteja inscrito dentro do intensivão de finanças bíblicas. Para receber a aula da segunda fase, você vai precisar se inscrever em cristãorico.com/evento e entrar dentro de um grupo de WhatsApp para receber os materiais, para receber todas as informações, tá legal? A segunda fase não vai ser aqui dentro do YouTube e do Facebook, tá legal? Ainda dá tempo. Também tem o certificado de participação, então vale a pena você ficar dentro do grupo do WhatsApp até o final, tá joia? E nossas aulas, elas estão acontecendo neste formato ao 12h07 às 21h47. Esse curso tá muito intenso, muito bom. Já estamos na nossa 14ª aula, olha como o tempo voa. E foi muito conteúdo até aqui, são 28 aulas, tem mais coisa para vir aí. E amanhã continua no mesmo formato, com 2 aulas
mais 2 aulas ao meio-dia e 7 às 21h47. Depois, na quinta, vamos ter algumas mudanças. E amanhã eu já te aviso, porque na quinta começa a segunda fase. A primeira fase ela vai se estender mais ainda, mas na quinta já começa algumas novidades, tá bom? A comunidade fechada no Facebook da Semana Cristã, a gente vai abrir na quinta-feira. Então, aproveite a experiência completa desse curso. Esse curso gratuito que você se inscreveu é uma oportunidade que Deus abriu para você. Você está tendo uma amostra do que está acontecendo. Tem a experiência completa. Se você está aí, você quer realmente fazer acontecer. A comunidade fechada no Facebook vai ter tarefas complementares para você realmente aprender princípios bíblicos de finanças. Essa comunidade vai funcionar apenas durante o evento. E quem não estiver lá vai se arrepender depois. Eu considero a aula de hoje muito, muito especial, tá? Então, tem muito conteúdo, então eu vou acelerar aqui hoje, tá? Vou acelerar mesmo, porque o conteúdo aqui é muito intenso. Tomando aqui a minha aula, porque são 12 princípios, né? Então, eu digo para você. E aí, tem sempre uma pergunta que eu respondo logo no começo da aula de conteúdo. E aí, por que vem aquela dúvida que rondam muito a cabeça das pessoas? Como que eu sei se eu estou obedecendo a Deus nas minhas finanças? Porque, eu vou na igreja, eu devolvo o dízimo, mas será que nas minhas finanças eu estou sendo obediente? O que eu estou fazendo está certo? Como sei se realmente tenho as finanças controladas segundo a Bíblia? Porque eu estou pagando todas as minhas contas, ou eu faço umas escolhas aqui, uma decisão ali. Como é que eu posso parar de correr atrás do dinheiro e deixar que as bênçãos me alcancem, como diz a palavra de Deus, verdadeiramente? É isso que eu aguardo. Essas são dúvidas que podem passar pela sua cabeça. E eu estou aqui nessa aula para te responder. Então, antes de passar para o checklist de 12 perguntas práticas que vão te revelar se você realmente está obedecendo a Deus em sua vida financeira, eu preciso te dar uma resumida de algumas partes importantes dentro desse curso. Tá? Lembra, sempre no começo da aula eu trago aqui pontos importantes. O curso, ele é uma continuação, tá? Eu sempre puxo uma aula ou outra e as aulas passadas vão sair no ar. Eu preciso que você seja super comprometido, venha e assista e para você entender até a próxima aula. E aí, eu te pergunto, você anda preocupado correndo atrás de dinheiro para pagar contas todos os dias? Responde aqui nos comentários para mim, sim ou não. O que você acha? Essa aula de hoje é bem interativa. Então, eu vou ver muito sim, não de você, seu, e eu vou aqui, aí eu vou respondendo e vou analisando com base nas suas respostas, tá? E aí você pode dizer, doutor, eu sei que eu mais quero é ter minhas contas pagas. Mas tem gente que pode falar assim, eu nem quero ter muito, só quero ter o suficiente para viver. Você já ouviu falar nisso? Será que você pensa assim? Então, já eu vou te falar mais sobre o que eu penso exatamente sobre isso. Vou repetir porque é importante. Só quero ter o suficiente para viver. Anota aí, pega essa frase. Porque depois de estudar muito e praticar tantos anos de finança bíblica, eu já cheguei numa conclusão sobre essa frase. E isso destrava a sua mentalidade e dá um efeito, te faz uma metanoia financeira que você não acredita. E eu quero te revelar um segredo que vai fazer você nunca mais ter que correr atrás do dinheiro para pagar contas. Você vai descobrir hoje aqui também por que muitas pessoas dão dízimos, devolvem dízimos, ofertas, mas mesmo assim não conseguem ter suas finanças controladas. Aliás, você vai acabar aprendendo hoje princípios bíblicos
sobre finanças que você talvez nunca tenha escutado na igreja, na escola, em nenhum outro lugar, da forma que eu vou te mostrar. Então, fique aqui comigo que tá intenso e eu vou te entregar muito ouro aqui para você. Eu tô te entregando ouro. Então vamos lá. Qual será que é o segredo para ter as finanças controladas segundo a Bíblia e ainda nunca mais ter que correr atrás do dinheiro? Eu preciso ir para o fundamento disso, porque quando a gente entende o fundamento, você constrói a situação, você constrói a resposta com base em algo que está sobre a rocha. Você nunca tem que construir algo sobre areia. Percebe aquela imagem do algo que é sedimentado sobre a rocha? Pensa, não importa a tempestade que vem, aquela casa firme sobre a rocha, aquilo que é edificado em algo sobre o cimento firme, sobre a areia é frágil, tá? Dentro do intensivão, quando a gente falou de paz financeira, por que muitos cristãos não prosperam segundo a Bíblia? Eu disse para você que dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus aqui na Terra. E se você não sabe lidar com essa ferramenta, você está com uma desvantagem para obedecer verdadeiramente a Deus, tá? E eu digo para você o seguinte, eu também te falei que já atendi centenas de alunos dos meus programas de mentoria. E grande parte desses meus mentorados chegam endividados ou sem conseguir sobrar dinheiro. Eu falei também que eu atendo pessoas investidoras, mas infelizmente é a minoria. E eu te contei que na história que a maioria das pessoas que chegam para mim endividadas, elas têm a seguinte situação. Ou ela está com a autoestima baixa, extremamente envergonhada por questões de dívida, por problemas, porque não consegue fazer guardar dinheiro, porque dão um mau testemunho como cristão, ou acham que ganham pouco e se sentem escravos do dinheiro, e essa escravidão lhe aprisiona. A própria Bíblia diz que quem deve é escravo de quem empresta. Aqui dentro do curso eu já te ensinei isso. Ou então, se você tem, eu vi na minha experiência que quem chega numa situação dessa, que está desesperado, foge do problema, nega que deveria aprender a lidar com isso. Ou então não cumpre os princípios bíblicos de boa administração, e quase todas essas pessoas sequer conheciam quais os princípios que eu vou te mostrar hoje. Então, devolviam um dízimo e achavam que isso era cumprir os princípios. Mas eu digo, todas essas pessoas, sem exceção, descumpriram os mais importantes princípios bíblicos sobre finanças. E existem pessoas que tinham fé, mas que um dia Deus ia fazer um milagre e ia melhorar as suas finanças. E por que tudo isso acontecia? Por que eu estou te contando? Porque, além da desobediência aos princípios bíblicos, um dos maiores motivos porque as pessoas que não conseguem ter suas finanças controladas, o que acontece com elas é porque não conhecem sua verdadeira identidade em Cristo. Essas pessoas, elas oravam, mas não sabiam que eram filhos de Deus. E olha, pega isso que eu estou te falando aqui. Quando você tem identidade de filho, você tem direito a uma herança. Sim. Porque pensa comigo, só que não é tão simples como algumas igrejas, algumas pessoas falam. Eu te contei na primeira aula, e você vai entender com o conteúdo de hoje de uma forma muito mais profunda. Então, o que acontecia? Essas pessoas começavam a acreditar que elas não eram merecedoras de ter o dinheiro. Então, quando um dinheiro estava na sua mão, o que acontecia? Logo ele voava. O dinheiro, sabe aquela pessoa que o dinheiro não para na mão? Essas pessoas acreditavam que não nasceram para isso. E que talvez o destino de Deus para a vida delas fosse a dívida mesmo. Muitas delas diziam que só queriam ter o suficiente. Elas começavam a perder a sua identidade.
e esquecer quem elas eram. Esquecer que Deus te fez por um propósito muito maior do que só ficar trabalhando para pagar contas. Anota isso, porque isso é importante. E eu digo para você, o PDF que foi enviado dentro do grupo do WhatsApp, e eu vou falar nessa aula, a chave para você abrir esse PDF, sim, é o mimo que a equipe fez para você. Esse mimo vai dar um PDF assim estruturadinho desse checklist para você ver se você obedece a Deus nas suas finanças. Então, para você parar com isso de todos os dias ficar correndo atrás para pagar as contas, Jaz, isso mesmo. Então, a gente precisa... as pessoas esquecem que Deus te fez por um propósito muito maior do que só ficar trabalhando para pagar contas. E importante isso, eu estou quase gritando aqui, eu não grito porque eu cuido da minha voz para poder dar 28 aulas para você aqui, com todo o meu amor na minha missão para você, e eu falo para você, e justamente por isso, essas pessoas começam a negar o dinheiro, evitam pensar e falar sobre isso e acabam se tornando escravas do dinheiro. Muitas acham que viver no cheque especial ou viver renovando empréstimos ou consignado é algo normal. Algumas acreditam que só conseguem comprar coisas importantes se for por empréstimos ou financiamentos. Será que você pensa assim? Você só vai conseguir conquistar aquele sonho da casa própria, aquele sonho, você só vai conseguir comprar um carro se for financiado ou por empréstimo. Eu entendo você, porque eu já pensei assim. Há muitos anos atrás, eu acreditava que eu só conseguiria comprar um carro se fosse financiado, eu só conseguiria comprar uma casa se fosse financiada. E eu entendo você, mas não é isso a vida. Deus te fez, anota aí. Deus te fez por um propósito muito maior do que é só ficar trabalhando para pagar contas. Então, quero te lembrar algumas coisas que já falamos aqui nessa série de aulas, aqui neste curso. Coisas muito importantes que te trazem uma verdadeira metanoia financeira, que faz a sua transformação financeira ser na raiz. Porque quando a gente muda a raiz, a gente muda a árvore. E muda a árvore, faz aquela árvore saudável, dá bons frutos. Plante as suas sementes de dinheiro em solos férteis, para que dê bons frutos. Entenda o que eu vou falar aqui agora, que a gente já tem falado. Você tem identidade de filho de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança dele. Você foi criado para dominar a terra. Seu pai é dono da prata e do ouro. Por que você vai viver em dívidas? Por que você vai viver com essa dor financeira? Mas você precisa estar capacitado para ter acesso a isso e ter o propósito certo, que é o propósito do reino. E tudo que você precisa fazer para viver tudo isso e aprender a ter suas finanças controladas segundo a Bíblia, assim como ele ensina. E eu digo para você, Deus me colocou aqui nessa missão para falar isso para você. O seu caso individual, eu tenho certeza que nesse momento, Deus está falando na sua cabeça, no seu coração. Ele sabe exatamente qual é o seu caso. E o seu caso, eu já posso ter mencionado aqui durante essa série de aulas, mas ele sabe que você nasceu com um propósito. Você pode ter sido tocado na aula dos sonhos, quando eu falei, vamos ter um sonho. Seu sonho, você precisa ter uma meta, você precisa saber para onde vai. Porque se você não sabe para onde vai, em qualquer lugar serve. Você pode ter sido visto que a sua situação é sair da escravidão das dívidas. Eu fico
muito nervosa quando eu vejo pessoas que pegam consignados em cima de consignados. Porque empréstimo consignados, eu digo e digo mais de uma vez, é como escravidão. Porque uma situação que o dinheiro não passa pela sua mão, eu como advogada vejo que você perde toda a liberdade. E isso desde a minha formação de direito, eu vi assim, gente, isso é pior do que botar na cadeia. Botar na cadeia, você prende a liberdade física. Você prender o dinheiro da pessoa, você torna a pessoa escrava. Porque a pessoa vai trabalhar o mês inteiro e o dinheiro vai para o banco. Faz sentido isso para você? Não é escravidão? Pensa, não é igual aquela escravidão de antigamente? Que o escravo trabalhava o mês inteiro por comida, moradia e não viu dinheiro? É a mesma coisa. Trabalha o mês inteiro, o que recebe só dá para comida, moradia, porque o restante fica com o banco. E esse sentido de entender que tudo que você precisa fazer para viver, isso é aprender a ter suas finanças controladas, colocar em prática exatamente, entender que isso é possível para você exercitar, não importa quantos anos você tem, você precisa colocar em prática o que ele ensina. Foi o que a minha mentorada Yolanda fez. E para edificar na sua vida, eu vou mostrar para você aqui a história, o testemunho da minha aluna Yolanda, porque esse testemunho edifica muito a sua vida, porque a Yolanda, ela tem um caso muito interessante. Ela quitou 2 consignados. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o curso completo Eu Controlo Minhas Finanças. Estou fazendo ele, eu posso dizer, ele é maravilhoso. Foi um divisor de águas para mim. Eu realmente estava com a vida assim bastante turbulenta, muitos compromissos, excesso de compromissos, e hoje não. Da forma como eles apresentam as coisas, eu logo pude identificar onde estava o meu problema. E aí eu pude resolver. Eu pude ver com clareza, substituir juros altos por outros mais baixos. Já quitei 2 consignados, já quitei um empréstimo. Estou juntando dinheiro para quitar mais um. Já comprei a passagem para passar o ano novo com a minha filha. Já fiz 3 aplicações, até comprei umas ações para ver como é que é, para ir aprendendo, fazendo, conhecendo através da prática como funciona, descobrindo as coisas. Eles nos colocam as coisas assim de uma forma muito clara, muito realmente de transformar a nossa vida, não dar as coisas prontas, mas fazer a gente entender e a gente descobrir as coisas como deve ser. Eles nos colocam no trilho. A doutora Tayla é maravilhosa, e toda a equipe dela também, para nos ajudar nisso aí. Eu já quitei 2 consignados, eu já quitei um empréstimo, e estou juntando dinheiro para quitar outro. Seguro do carro eu fiz à vista, e está sendo realmente um divisor de águas na minha vida esse curso. Por isso eu recomendo para quem realmente quer mudar de vida. Assim como diz, né, em Romanos 12:2, sobre a renovação da mente, realmente nós temos muitas vezes que quebrar certas formas de pensar, porque eu creio que Deus é o maior interessado em ver o povo dele próspero e abençoado. Deus quer isso, mas ele quer essa transformação na nossa vida. Ele não quer que a gente desperdiça. E é por isso que eu recomendo o Cristão Rico. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Amém. A querida Yolanda, lá do Sul, e a Yolanda que foi aprendendo e fazendo. Ela é lá do Sul do Brasil, e eu digo, e a Yolanda colocou em prática, e olha só, ela com os cabelinhos brancos dela,
comprando as primeiras ações dela. Olha que lindo testemunho da Yolanda, né? Então, essa questão de você realmente entender, né? Isso é xará, isso mesmo. A Yolanda realmente, ela participou do meu programa de mentoria, que inclusive tem gente perguntando, mas eu digo para você, não está aberta agora, não tem vagas. Se tiver bastante pedidos, no final desse curso do intensivão, a gente vai abrir algumas poucas vagas. O importante é você ter foco agora no curso que nós estamos fazendo agora, tá? Foco agora no que é importante. Hoje aqui nesse curso. Então eu digo para você, eu lembro que a Yolanda, ela tinha aspectos pontuais, ela foi entendendo que ela foi fazendo na vida dela, foi essas transformações, pequenas coisas que foi mudando. Ela pagou o seguro do carro à vista, começou a investir em ações, descobriu um novo mundo. E eu falo que é um mundo de impossibilidades. Sim, porque sabe aquilo que você fala que, nossa, para mim é impossível. Como eu com meus cabelos brancos, como eu com essa idade vou começar a investir? E eu falo para você, esse despertar existe de uma forma, quando você começa a colocar em prática. E perceba que o que a Yolanda fez foi pegar os princípios bíblicos que ela aprendeu e começou a colocar em prática, seguindo as orientações. Existe uma receita de bolo para você colocar em prática. E até o final da segunda fase deste curso, na Semana Cristã, você vai ter mais clareza sobre a rota que você precisa seguir para aplicar também. Mas para você ser capaz de aplicar, eu já te digo, já te ensino aqui hoje. Você precisa ter clareza de quais são esses princípios bíblicos, porque você pode estar nesse momento, olha, meu Deus, será que eu estou fazendo certo na minha vida financeira? Essas decisões, os princípios bíblicos que eu estou fazendo aqui, tá certo ou não, tá? Então, como eu disse agora há pouco, a minha equipe fez um mimo para você mais do que especial. Foi enviado, dentro dos grupos de WhatsApp, um arquivo de checklist desses princípios que está num PDF secreto que foi enviado nos grupos. Se você não está dentro dos grupos do WhatsApp, perdeu. Mas, eu vou falar aqui os princípios, você vai ter que anotar. E eu vou falar a senha de abertura desse PDF aqui hoje. Ah, tá, verdade. Lembrando que lá só tem o checklist, não tem a explicação. A explicação você tem que pegar aqui nessa aula, tá? E agora eu preciso te falar também, avançar aqui na explicação para você. Lá não é o resumo dessa aula não, tá? É só o checklist, você tem que pegar a explicação aqui. Eu digo para você algo muito importante. Eu vou te explicar por que eu acho errado o pensamento só quero ter o suficiente para viver bem. Eu vou te explicar isso, porque talvez você pense assim. Você já ouviu alguém falar assim? Não quero ter muito, só quero ter o suficiente para viver. Até parece algo nobre, né? Mas eu vou te explicar por quê. Por que o cristão rico não pode pensar assim? Por quê? Porque a gente não concorda muito com isso. Porque existe uma frase que diz: ou o dinheiro te serve, ou você serve o dinheiro. Nessa frase, você escolhe uma dessas opções. Se você escolher servir ao dinheiro, você é escravo do dinheiro. Se o dinheiro te serve, ele é apenas uma ferramenta. Então, tudo aquilo que te domina é seu senhor. Quem tem identidade de filho sabe muito bem que o homem foi feito para dominar a terra e submeter à vontade do Criador. Então, a vontade do Criador é qual? Que você obedeça os princípios que ele ensinou. E onde estão os princípios que ele ensinou? Na Bíblia, na palavra. Olha só como tem fundamento. Eu explico o que eu estou falando. Mais um aprendizado bíblico para você aqui. Em Gálatas 4, 1 e 2, diz assim:
Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então, eu pergunto para você, na sua vida financeira hoje, você está como um menor de idade ou você está como um bom administrador? É claro que essa palavra, ela não fala apenas da vida financeira. Eu creio que ela fala principalmente da nossa vida espiritual como um todo. Mas eu digo para você, a gente já aprendeu com base na Bíblia que a finança também é um assunto espiritual. Eu já mostrei você aqui, nós estamos na 14ª aula. Quantas aulas eu já te mostrei aqui com fundamentos bíblicos, né? Não é verdade? Quem está aqui comigo desde o começo, né? Quem está aqui comigo desde o começo sabe do que eu estou falando. Cadê os super comprometidos aqui? A Cícera, o super comprometido, escreve para mim aqui, ó, sou super comprometido, estou aqui, já assisti as outras, todas as aulas, escreve para mim. Aí aproveita, quem está gostando, dá o curtir aqui nessa aula. Também, quem não se inscreveu ainda no canal, aproveita para se inscrever no canal. Legal, legal, isso mesmo. Então, eu digo para você, a gente já aprendeu aqui que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, dinheiro e mundo espiritual tem a ver, sim, dinheiro e finanças. A gente tem sementes naturais e sementes espirituais que precisamos colher. Nossa fé, nossos recursos andam junto. Independência financeira não é independência de Deus. Tudo isso já foi falado em outras aulas e a gente vai continuar falando aqui. A gente começa a entender por que mesmo sendo herdeiros de Deus, que é dono de tudo, muitos filhos ainda continuam sendo escravos do dinheiro. Sabe o que acontece? Porque, segundo essa palavra de Gálatas, quando você é menor de idade, na tradução da palavra, quer dizer que você tem maturidade, você tem incapacidade. Então, uma pessoa menor de idade é também chamada de incapaz. Então, essa palavra diz que enquanto você for imaturo ou incapaz, você continua sendo escravo. Então, o que eu quero dizer? Que na sua vida financeira, um aprendizado importante, anota aí que é importante. Enquanto você for incapaz para ter suas finanças controladas, você vai ser escravo do dinheiro e das dívidas. Sim, pega isso porque é importante. Por que eu digo escravo? Porque tanto nas dívidas, segundo a Bíblia diz, quem pega emprestado é escravo de quem empresta. Então, você precisa ter suas finanças controladas para não ter dívidas. Enquanto você for incapaz para ter suas finanças controladas, você vai ser escravo do dinheiro e das dívidas. Pega isso, então precisa buscar resolver isso. Então, a gente viu até aqui, que eu não estou falando só de dízimo e oferta, não. Você viu que tem muitos outros princípios envolvidos. Eu estou falando aqui de capacidade de administração, boa mordomia, maturidade para administrar, de tudo que Deus coloca em suas mãos. Porque quem viu a aula de tempo hoje, sabe, quem tem boa administração no seu tempo, consegue fazer mais dinheiro, sim. E isso é consequência. A boa mordomia não é só do seu dinheiro, é do seu tempo também, né? Que tudo isso é consequência, tudo isso é semente, né? Então, mais especificamente na área financeira, eu quero que você entenda a importância da palavra obedecer. Sim, obedecer aos princípios de finanças. E o que importa aqui? Que não é o quanto você tem, mas o quanto você está sendo fiel em administrar cada centavo que Deus coloca em suas mãos. Essa comparação, nossa, mas ele ganha muito mais do que eu. Então, assim, a vida dele vai ser melhor do que a minha.
Não se compare. Não é quanto o vizinho tem, não é quanto você tem, mas o que você está fazendo com o que você tem. Faz sentido para você? Tô sendo clara? Olha só, olha só, olha só. Eu quero ter clara. É difícil, mas não é impossível. Isso. A melhor versão é essa. Esse entendimento. Porque esse entendimento de sendo fiel em administrar te dá capacidade. Então, quando te dá capacidade, você não vai ser mais menor de idade e você não vai ser mais escravo. Pegou? Então, você tem uma herança enorme te esperando para o dia que Deus começar a ver que você é capaz. Olha que lindo isso. Isso vale para o mundo material e também para o mundo espiritual. E eu sei que pode ser dolorido hoje para você escutar isso. E eu confesso que para mim também foi. E eu falo isso em amor a você, porque eu sei aqui que eu tenho vidas aqui ao vivo e tem gente assistindo, vai assistindo gravado depois, que vão se destravar e vão se despertar para uma nova visão desse, o que eu estou fazendo da minha vida financeira hoje? Meu Deus, eu preciso botar em ordem, sair dessa cadeira, vou ter que agir. Mente, ação, resultado diferente nas minhas finanças. Quero fazer esse checklist aqui e vamos colocar em prática. E aí eu digo para você, talvez você saiba, talvez não, inclusive para te dar, eu conto histórias aqui dos meus mentorados, e tem gente nova chegando aqui, você precisa saber a minha história. O fato é que eu já fui escrava do dinheiro, das dívidas e dos consignados também, sim, por alguns anos na minha vida. Eu negava meus problemas financeiros. E essa história dos meus erros, inclusive, você vai conhecer melhor brevemente na Semana Cristã. Eu conto no primeiro vídeo gravado, na Semana Cristã, na primeira aula da Masterclass, tá? Da Semana Cristã, eu controlo minhas finanças. Que eu quero te lembrar, inclusive, que começa na quinta-feira, tá? E eu digo para você que isso é importante você entender. E os meus problemas financeiros só melhoraram quando eu resolvi parar de fugir, quando eu resolvi buscar essa capacidade, sair dessa menor de idade. Olha só, não é? Olha como que Deus se agrada do processo. Pensa, na vida civil, você não é menor de idade até os 18 anos e depois você adquire a maioridade, né? Então, você tem um processo. Você é menor de idade, depois você adquire a maioridade. Então, não adianta você querer parar de fugir, não. Você acha que você vai ser menor de idade até quando? Você precisa adquirir a maioridade. Quando eu resolvi sair de uma situação confortável, que era ficar pegando um consignado atrás do outro, então eu concluí, eu entendi que era errado. Queria ter só o suficiente, porque eu estava resolvendo um problema fazendo outro, porque eu estava na minha zona de conforto. E aí eu só resolvi e eu só entendi que eu precisava ficar desconfortável para aumentar a minha zona de conforto e realmente fazer. E era no desconforto que eu aumentava a minha zona de conforto e resolvia de verdade o meu problema. Não é na zona de conforto que você resolve o seu problema, não. É no desconforto que você resolve o seu problema. Então, eu digo para você que você é filho de Deus e que você foi criado por um propósito muito maior, que é só pagar contas. A gente falou até aqui nas aulas também que cada um de nós nascemos por um propósito, um chamado para ser cumprido aqui na Terra. Falamos aqui também que Deus é uma simples ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. Aí eu te pergunto, se você quer ter só o suficiente para viver, como você vai cumprir o seu propósito? Se eu tivesse apenas o suficiente para viver, eu não teria investido nesse projeto aqui junto com o Cristão Rico, não. Eu ficaria confortável, já tenho minhas finanças controladas, certinho, meus investimentos, ficaria na minha zona de conforto. Talvez vocês nem imaginem o custo que é trazer vocês até aqui, desse evento gratuito, mas eu tenho uma missão. Deus me mandou e eu sou obediente. Olha
a palavra obedecer. E para isso é necessário muito recurso. E se eu tivesse dinheiro só para viver bem, eu provavelmente estaria deixando de ser usada por Deus para transformar milhares de vidas. Faz sentido isso para você? Você tem que entender que dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus e tá tudo bem. Então, será que é certo mesmo querer ter só o suficiente? Você precisa entender, eu não estou falando de ganância, não. Eu estou falando de algo, de cumprir propósito. É claro que não é ganância, não estou falando de ganância. Jamais querer o dinheiro por dinheiro é errado, com certeza. Mas o que eu falo para você é algo do transbordar, é algo para ter as finanças controladas, para dar o exemplo, para ser realmente próspero com um objetivo, para ser uma pessoa que cumpre princípios, que tem, por exemplo, um dos princípios, eu vou dar um spoiler aqui para você, o princípio da reserva de segurança, eu vou te dar ali com fundamento bíblico aqui para você. Quem tem só o suficiente para pagar a conta não tem reserva de segurança, por exemplo. Eu estou dando um spoiler aqui para você. A gente tem falado nas aulas que a Bíblia nos adverte sobre a ganância, e isso é muito importante. Nunca se esqueça que dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. E aí é muita diferença mesmo. A Andréia está ouvindo. Total diferença. A Andréia tem razão. Então, quando a gente está no centro da vontade de Deus, temos sonhos grandes que estão alinhados com o propósito dele. A gente dá o exemplo. Precisamos sim de recurso nesse caso. Ter apenas o suficiente para viver não é algo que vai me fazer cumprir esses propósitos. Por isso eu digo para você que muitas vezes querer ter só o suficiente para viver é ser egoísta. Eu disse antes que muita gente também pensa que isso é nobre. Tá, pode ser, mas eu digo para você, com essa nova visão, com essa metanoia, você vai querer transbordar na vida de outras pessoas. E aí o ter só o suficiente para você não vai ser suficiente. Você tem princípios para aplicar na sua vida. E você vai transbordar na sua vida como? Tendo só o suficiente para você, fazendo dívidas? Isso não está certo. Eu não quero isso para você. Deus não quer isso para você. Eu jamais. Quem sou eu? Sou uma semente de mostarda, sou um grão de mostarda. Deus não quer isso para você. Você é herdeiro, Você já tem que adquirir capacidade. Você vai sair dessa situação. Então, é exatamente você entender isso. Se você quisesse só isso e não quisesse mais nada, você ia pensar, como é que você vai ajudar as outras pessoas? Como é que você vai cumprir o seu chamado, o seu ministério, ajudar mais a igreja? Você precisa de recursos para isso. E tá tudo bem. Entenda, vida cristã tem mais a ver com os outros do que com você mesmo. Não tem como ajudar os outros tendo só o suficiente para você. E tá tudo bem. Para você transbordar na vida de alguém, precisa estar sobrando na sua. Entenda isso e tá tudo bem. Aqui no Cristão Rico, a gente sempre diz, o verdadeiro cristão rico é como um rio. Você nasce, você tem uma nascente, você não fica parado, você segue e você sai muita água e você transborda. Hashtag transborde. Inclusive, o nome da empresa do Cristão Rico é Transborde. Tá? Eu já te adianto aqui, mais um segredo para quem tá acompanhando aqui. Então, eu digo para você, não tem como entrar muita água num rio que não transborda. Então, assim, eu digo assim, não tem como não tem como você sair água de um rio que não transborda. Para você entrar abençoar outro rio, você precisa estar transbordando. A nossa vida financeira é assim também. Então, para de achar que ter suas finanças controladas, segundo a Bíblia, é simplesmente ter suas contas em dia. Tá? Agora eu te expliquei.
Expliquei explicadinho para você, viu? Então, legal, isso mesmo. E a verdade é que se você pensa assim, você já está em desobediência à palavra. Ter suas finanças controladas segundo a Bíblia é muito mais do que isso. É um ato de obediência aos princípios bíblicos de finanças. É um segredo para nunca mais correr atrás do dinheiro. Então, você tem que entender que quando você cumpre princípios, o dinheiro é gerado sem você se preocupar com ele. Quando você cumpre princípios, não é mais o dinheiro o foco, mas sim os princípios e ser obediente aos princípios. Então, você aprendeu aqui que a paz vem cumprindo o processo e não o destino. 9 mulheres não fazem um bebê em um mês, mas um bebê é feito em 9 meses. Deus se agrada com o processo, ele tem um processo e você deve cumprir. Obedecer a todos os princípios bíblicos de finanças, sem exceção. E aí eu te pergunto, você tem obedecido aos princípios bíblicos de Deus quando se trata da sua vida financeira? E eu repito porque isso é muito importante. Será que você tem suas finanças controladas segundo a Bíblia? E aí responde para mim aqui nos comentários, sim ou não, tá? Eu quero que você responda para mim. O que você acha? Você tem na sua vida financeira? Vamos começar aqui um checklist. Se você tem na sua... A equipe vai me ajudar aqui com as perguntas. Responde para mim aqui. Você tem suas finanças controladas segundo a Bíblia quando se trata de vida financeira? Maravilha. Você pode até falar assim, mas doutor, isso é muito óbvio. Se eu tenho todas as minhas contas pagas, eu tenho minhas finanças controladas. Ou, não, eu já estou aqui na 14ª aula, já estou vendo que não. Digo para você, ter suas finanças controladas é muito mais do que pagar contas em dia. Já estou te mostrando. Então, se você tem obedecido a Deus quando se trata de vida financeira, eu quero te encorajar hoje a enfrentar essa realidade para te ajudar a te levar para uma outra realidade se você já identificou que não tem, porque a maioria já sabe, não. Então, eu vou te levar hoje aqui para uma outra realidade. E você vai ser super sincero com você e você vai ter o quê? Clareza dos princípios que você está desobedecendo. E isso aqui é apenas o começo da sua transformação. É um reconhecimento da sua situação atual para você conseguir a sua real transformação. Tá aqui comigo? Legal, vamos junto, tá? Então, como eu já estava falando, como tem muita gente nova aqui, e realmente é importante eu me apresentar. Eu sou Tayla Campos, mentora da vida financeira do Cristão Rico, e eu tenho dedicado parte da minha vida a ensinar pessoas a terem suas finanças controladas segundo a Bíblia. Sim, eu fiz direito, economia, trabalhei em banco, e hoje eu ajudo pessoas a ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro, investir para realizar seus sonhos, os sonhos de Deus, segundo a Bíblia. E tudo isso eu faço por quê? Porque eu acredito de verdade que Deus nos criou por um propósito muito maior do que passar uma vida pagando contas. Eu vivia assim, eu era escrava do dinheiro. E eu te conto para você, eu cheguei num dia, e eu lembro como hoje, foi no momento de declaração do imposto de renda, que eu percebi o quanto de dinheiro que tinha passado pela minha mão no ano anterior, e eu falei assim, meu Deus, eu como funcionária pública, todo aquele dinheiro sendo declarado, tudo, eu falei, aonde está esse dinheiro? Aonde foi parar? O que eu fiz disso? Até que eu dei um dia do basta. Então, o dia do chega. Eu falei, eu vou mudar essa situação. E aí, outros episódios também aconteceram. E se você quiser saber mais, acompanha a segunda fase desse curso, que eu conto mais episódios
mais detalhes da minha história. Na Semana Cristã, eu controlo minhas finanças. E eu quero te propor agora um checklist com 12 perguntas-chave para identificar se você está cumprindo os princípios bíblicos sobre finanças. E se você, com isso, tem sim suas finanças controladas segundo a Bíblia. Esse teste, só as perguntas, a explicação está aqui, está no arquivo do PDF secreto que foi enviado nos grupos de WhatsApp. Se você não está nos grupos do WhatsApp, perdeu esse arquivo, vai ter que anotar o que eu vou falar aqui. E olha, tem muita coisa exclusiva nos grupos do WhatsApp. Aproveita para entra agora. Equipe, coloca o link para entrar no grupo do WhatsApp, quem entrou, tá? cristãorico.com/grupo, tá? Para entrar no... Isso, aproveita para entrar no grupo, cristãorico.com/grupo, tá? Por quê? Tudo isso aqui faz parte do que é a vida. E assim, isso eu digo para você, treinamento difícil, prova fácil. Quando eu já passei isso na minha vida, isso eu trago da minha experiência. Toda vez que eu me preparava demais para um concurso, a prova era fácil. Então, na sua vida financeira é assim. Você tem que ser determinado, tem que priorizar, tem que fazer tudo que lhe oferece, ter experiência completa, realmente falar, mas eu tenho que entrar no WhatsApp, tá aqui no YouTube, ir para a comunidade do Facebook, assistir o vídeo, tudo é muita coisa. É muita coisa? Você prefere o quê? Passar a vida pagando contas, ficar pagando contas atrasadas, ter total descontrole, perder a paz financeira, é consequência. A vida é feita de escolhas. Treinamento difícil, prova fácil. Então, eu digo para você, e a primeira pergunta aqui nesse teste, vamos lá, que o tempo voa. Para te lembrar, e tudo com fundamento bíblico, tá joia? Primeira pergunta desse checklist, vamos lá, são 12. E eu digo a 12 é a mais... Tchararã. Vamos lá. Primeiro, Provérbios 6:8. Está em base em Provérbios 6:6-8. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto o seu alimento. Eu adoro esse versículo das formigas. Quem aí gosta? Quem aí? Eu digo para você, para a área de finanças, ela é perfeita. Quando a gente traz esse conceito para a nossa vida financeira, fica top. A gente tem um aprendizado incrível. Quando vejo alguém assim, eu não tinha dinheiro, aí eu acabei fazendo isso. Pois é, as formigas guardam quando fazem o que você não faz, tá? Então, a gente precisa armazenar as nossas provisões no verão, no tempo das vacas gordas, fazendo a nossa reserva de segurança. E o que é a reserva de segurança? É uma reserva de 3 a 6 meses, tá? Então, eu digo para você, a primeira pergunta é, você faz como as formigas e tem sua reserva de segurança de 3 a 6 meses das suas despesas fixas? Primeira pergunta, tá? Eu vou passar a senha do PDF já. Primeira pergunta, responde para mim sim ou não, tá? Você vai responder para mim agora, eu vou colocando as perguntas e você vai colocar sim ou não. Eu vou colocar a pergunta, a explicação e você coloca sim ou não, tá? Então, se você gasta em média R$2.000, você tem 6 a 12 mil reais investidos em reserva de segurança. Se você não tem reserva de segurança. As formigas armazenam as provisões no verão. Então, esse é o princípio da reserva de segurança. Segunda pergunta, está com base bíblica, Provérbios 21:20.
O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Então, a segunda pergunta responde para mim sim ou não. Você gasta menos do que ganha e é o homem sensato de Provérbios? Sim ou não? Equipe, coloca para mim a segunda pergunta. Você gasta menos do que ganha e é o homem sensato de Provérbios? Isso mesmo, sim ou não? Pensa comigo. Porque se hoje você, estou dando a explicação, o homem sensato é aquele que sabe que não pode gastar tudo que ganha. Porque, segundo a Bíblia, o insensato gasta tudo que ganha. Então, se você tem suas contas todas pagas e ainda assim, mesmo gastando tudo, você não está seguindo o que diz em Provérbios 21:20. Você não está seguindo esse princípio bíblico. Terceira pergunta, o terceiro checklist para você seguir os princípios bíblicos de finanças, como saber se você tem as finanças controladas segundo a Bíblia, você tem hoje, está com base em Mateus 25:21, que diz assim: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. E aí, nessa terceira pergunta, eu te pergunto: você tem sido fiel no pouco que Deus coloca em suas mãos? Então, quando eu falo esse conceito muito importante, tem gente que fala: ser fiel no pouco, eu devolvo o dízimo, tá fácil. Olha só. Mas aí, a pessoa fala assim: eu sou fiel, devolvo o dízimo, mas a minha vida não evolui. Mas a verdade é que isso não tem nada a ver com isso. Esse conceito tem a ver com boa administração. Essa passagem, ela deixa muito claro que existe uma condição para o Senhor colocar muito em suas mãos. Essa condição é que você seja fiel em administrar o pouco que Ele já te deu. Então, pensa aí. Se você fosse Deus, você daria mais dinheiro para você, da forma que você está administrando hoje a sua vida financeira? Pensa comigo. Você tem um filho, um filhinho, por exemplo, pequeno. Aí você dá para ele R$1. Ele torra tudo. Aí você embala. Aí você vai dar R$5. Ele gasta em bala. Você vai dar R$100 na mão dele para ele gastar com bala? Não vai, porque você já viu que ele é insensato. Então, você daria muito dinheiro para você, sabendo que do jeito que você está administrando hoje, você está realmente administrando bem o pouco que passa na sua mão? Se não estiver, jamais Deus colocará você no muito, porque Ele sabe que você vai desperdiçar. Ser fiel no pouco é otimizar os recursos que Deus te dá. Saber fazer mais com menos é fazer multiplicar, como diz nossa parábola dos talentos. A Bíblia fala que somos bons mordomos do Senhor. E como bons mordomos, devemos administrar bem tudo que Ele coloca nas nossas mãos. E isso é muito importante. Então, e aí vem o que está em Lucas 16:11. Você é um bom mordomo, digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo? Então, isso é muito importante. Deus nos deu essa responsabilidade de administrar o que Ele coloca, tá? Então, a terceira pergunta tem a ver: você tem sido fiel em administrar o pouco que Deus tem te dado? Tem sim ou não, tá? Terceira pergunta. Agora, quarta pergunta que eu tenho para te dar aqui hoje. A terceira pergunta é: se fosse Deus, colocaria mais recursos da sua mão do que você está administrando hoje? Você está administrando bem o que você está administrando hoje? Então, hoje está bem intenso isso. Quarta pergunta. Legal, sim? Tá. Então, legal, tá aprendendo. O conteúdo hoje é bem intenso. Quarta pergunta. Esse princípio é ótimo. O princípio é ótimo. Daqui a pouco eu vou te passar a senha para liberar, abrir o PDF, tá bom? Do WhatsApp. Olha, eu falei para você que o conteúdo é rápido, é intenso da aula de hoje, tá? Quarta pergunta que eu tenho para você hoje.
Você pratica a lei da quinta parte? A lei da quinta parte é um princípio bíblico importantíssimo. A Bíblia diz em Gênesis 41, 34, 36, sobre o conselho que Deus deu ao faraó, usando José do Egito para isso. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, aqui vem a lei da quinta parte. Sabia que essa lei é muito poderosa para a geração de riqueza, quando você aplica de verdade? E qual que foi a consequência de José ter aplicado esse princípio? José tornou o Egito a nação mais rica na sua época. E por que não? Você não pode aplicar esse princípio na sua vida? É possível sim, você fazer isso de forma prática. Deus nos ensina com a história de José um princípio poderoso para a prosperidade. Poupe a quinta parte de tudo que você ganha. Mas este recurso que você poupar deve ter um propósito. E qual que foi o propósito de Deus orientando José a poupar a quinta parte de tudo que produzia? Servir as nações vizinhas no tempo de seca. Ah, doutora, mas na teoria parece bonito, 20% tá bonito. Mas como é que eu faço na prática? Eu digo para você, na prática, eu vou até te mostrar na segunda fase desse curso uma ferramenta até para dividir o valor, o dinheiro que passa pela sua mão, os recursos que passam pela sua mão. É uma ferramenta incrível, tá? Então, eu digo para você, você precisa entender isso, você precisa partir para a prática e é possível sim. Tá? E aí eu te pergunto, para você saber se você tem suas finanças controladas, você tem obedecido a Deus e aplicado a lei na quinta parte na sua vida financeira? Sim ou não? Responde para mim aqui e vai pegando nota, porque depois eu quero perguntar para você quanto sim, quanto não você respondeu. Se você tem conseguido fazer sobrar essa quinta parte, é porque se você não tem, sabe o que acontece? É porque você não sabe como fazer. Se você soubesse como fazer, você já estaria fazendo. E eu vejo que vários alunos do programa Completa e Controla Minhas Finanças, que é o meu programa de mentoria, eles chegam não conseguindo fazer sobrar, em especial essa lei da quinta parte, porque é da parte de investimentos, que é da parte do fazer sobrar, tá? Inclusive porque tem dívidas. E após aprender o passo a passo na prática, acabam saindo como investidores, porque existem os casos específicos de dívidas específicas que você pode, inclusive, aplicar esse princípio, né? Em todos os casos de dívidas, sim, eu sei, mas em alguns casos específicos, você pode já começar aplicando esse princípio na sua vida. Então, vamos para a quinta pergunta de hoje. E aí, vamos lá. E tem tudo a ver com as duas últimas que eu falei. Ó, fica aí, são 12. Vamos rapidão, que a aula hoje é incrível. Vou passar a senha no PDF. Eu vou te passar a frase da aula de hoje, tá? A gente tem aula amanhã ainda. E muito, muito bem. Então, se você é fiel em administrar o pouco que Deus te dá, se você cumpre o princípio da quinta parte, agora sim você tem recursos para multiplicar. Pensa comigo. Porque talvez você tenha respondido, ó, tem muita gente que tem respondido não, né? Ó, e tem gente que nem sabe o que é quinta parte. Nessa aula, é a aula que mais se desespero, porque eu preciso te mostrar o quanto de princípios bíblicos que realmente existem, tá? É muito mais do que dízimo e oferta. Então, eu preciso te mostrar que quem multiplica é servo bom e fiel. E aí, quando a pessoa realmente cumpre a lei da quinta parte, o que ela faz? Você aplica a lei da multiplicação e investe com propósito as moedas de ouro que Deus coloca em suas mãos?
Sim ou não? Então, essa é mais uma pergunta do checklist. A quinta pergunta é a lei da multiplicação, é o princípio da multiplicação. Você investe com propósito e realmente as moedas, as sementes que Deus coloca em suas mãos, olha só esse princípio, tá? Então, e tudo isso com fundamento bíblico. Eu falo o fundamento bíblico para você e falo de prática. E aí, vamos lá para a sexta pergunta, sexto princípio. Em Mateus 25, 14, tem a parábola dos talentos, inclusive já foi estudo aqui dentro do curso. E tem uma lei importante ensinada por Jesus na Bíblia, que é a lei da multiplicação. Tudo que ele nos dá são talentos. E ele nos ensina na parábola dos talentos, presente em Mateus 24, 14 a 30, a importância de multiplicar nossos talentos. Então, assim, a parte do espiritual, do que está na Bíblia, é algo muito importante, que eu levo até para a prática. Meus mentorados fazem na prática essa parte da renda extra, que é algo que eu enfatizo muito do momento certo. A boa mordomia na renda extra, multiplicar os talentos, tem a sua hora certa. Sabe por quê? Porque nós somos claramente ordenados a multiplicar os talentos que Deus nos dá, tanto materiais como espirituais. E para multiplicar nosso dinheiro, uma boa administração financeira é fundamental, educação financeira. Porque quanto você sabe fazer dinheiro, mais dinheiro você faz. Se você não soubesse, quanto mais você sabe fazer dinheiro, mais dinheiro você faz. Não é verdade? Se você soubesse que tal investimento é bom e realmente você tem a educação para isso, você investiria. E eu digo para você, na minha mentoria, eu oriento a destinarem 10% da sua renda para a educação, como um pote. Justamente porque quanto mais você sabe fazer dinheiro, mais dinheiro você faz. E essa é a educação do fazer mais dinheiro. A educação realmente em coisas que vão fazer você aprender mais, tanto na sua educação, no seu profissional, e principalmente na sua educação financeira. Então, eu te garanto que esse investimento nunca vai ser perdido, pois o conhecimento adquirido nunca é em vão. Quanto mais você sabe, mais decisões certas você toma. E isso eu digo para você, algo que eu aprendi com meus pais. Essa frase que veio assim, meus pais, desde pequena, me disseram assim: educação é algo que ladrão nenhum vai te roubar. Não é verdade? Podem entrar na sua casa, roubar tudo da sua casa, mas a educação que está aqui na sua mente, ladrão nenhum vai te roubar. E nas finanças é assim: quanto mais você sabe como ganhar dinheiro, mais dinheiro você ganha. E aí lembra que esse recurso precisa de um propósito. A gente aqui no Cristão Rico investe muito com propósito. Quando eu falo em investir 1 milhão de reais em anúncios, tem gente me chama de louca. Mas eu digo, Deus faz seus propósitos muitas vezes nas coisas loucas, né? Nas coisas loucas que Deus mostra realmente onde está o que Ele quer, né? E eu digo, isso realmente é o que nos motiva aqui para trazer pessoas para participar aqui desse curso intensivão e para participar da segunda fase de forma gratuita da semana Eu Controlo Minhas Finanças, que vai começar na quinta-feira. E eu falo em investir, e você precisa me ajudar, participando, realmente aproveitando, transbordando na vida de outras pessoas, vindo, assistindo às aulas e trazendo mais gente. E aí eu falo também em produzir vídeos, conteúdos, e a equipe do Cristão Rico servir cada vez mais pessoas. Tudo isso é preciso de recursos. E esses recursos, eu estou colocando tudo isso trabalhando por um propósito. E esse recurso está se multiplicando. Por quê? Quando a gente investe por um propósito, a gente está com uma visão de servir e transformar, e transformando de forma genuína. Deus honra e Ele faz com que o retorno venha. E esse retorno é espiritual e é financeiramente. É sempre nos dois aspectos.
Entenda isso. Não tem como não ser, tá bom? Então, eu digo para você, sexta pergunta. Agora vamos para a sexta pergunta, que é baseada em Lucas 14, 28, 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Então, Lucas 14, 28 ao 30, ele fala no princípio do planejamento, sim. Então, eu digo para você, essa passagem fala de você sonhar. E aí a pergunta é, você tem planejamento da sua vida financeira? Você planejou sua vida financeira para o próximo ano? Eu quero saber. Já já a frase da aula. Fica aqui comigo, que agora é rapidinho, porque é um checklist, tá? Já já vou fazer a frase, falar para você a frase da aula e a palavra também para destravar, tá bom? Destravar o PDF. Você planejou a sua vida financeira para esse ano? Então, entenda o seguinte. Você precisa entender que você precisa planejar, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Por isso que existem rotas financeiras. Você sabia disso? Rota financeira é um passo a passo para você ter suas finanças controladas. Segundo a Bíblia, existem 6 tipos de pessoas, 6 tipos de rotas. Para quem tem dívidas, é rota 1. Rota 2, quem não consegue fazer sobrar dinheiro, mas não tem dívidas. Rota 3, quem é investidor. Rota 4, quem não tem renda. Rota 5, quem não tem tempo para as finanças. Rota 6, quem não tem dinheiro. Então, eu digo assim, é importante você entender a sua rota e fazer o seu planejamento, tá? E planejar é bíblico. Então, você precisa fazer esse planejamento, tá? Para ter suas finanças controladas. Sétima pergunta. Você tem doado pelo menos 10% da sua renda? Tá? Sim ou não? Você tem feito doação? Então, se você não acredita no dízimo, tá tudo bem. Mas aí, cara, você tem doado aos necessitados, conforme Jesus nos orienta? Sim ou não? Aí, agora é rapidinho, gente. Sétima pergunta. Você tem doado pelo menos 10% da sua renda? Sim ou não? É um checklist para saber se você tem suas finanças controladas segundo a Bíblia. Agora, oitava pergunta. Você tem usufruído do suor do seu trabalho? Esse princípio bíblico é incrível. Por quê? Porque tem muita gente que pensa que na vida financeira, eu tenho que economizar, não posso gastar. Acha que a finanças é sofrimento. Acha que é só gastar pouco, economizar, guardar, sofrer, que vai resolver. Gente, Deus também quer que você usufrua do suor do seu trabalho, sim. E tem gente que se preocupa tanto em só gastar pouco, em só guardar, em só cortar, e não usufrui do dinheiro que Deus coloca em suas mãos. E não é isso que a Bíblia fala. Você precisa, sim, ter um percentual certo para usufruir. Você não vai gastar tudo, mas tem um percentual certo. Então, você usufrui do seu dinheiro? Sim ou não? Esse geralmente é sim. Tem gente que sim, tem gente que não. Então, aí os poupadores vão falar não, os gastadores vão falar sim. Então, mas quem falou sim tem moderação para isso. E aí eu digo para você, nona pergunta, você paga suas contas em dias? E isso é bíblico. Salmos 37, 21. Tá dito lá, o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Não é só pagar as contas em dia. Então, o não pagar as contas em dia é coisa do ímpio, segundo a Bíblia. Então, você precisa prestar atenção nisso. Você paga suas contas em dias? Então, não todas ele não paga. Então, precisa ficar atento a isso. Então, você não está seguindo todos os princípios bíblicos de finanças, tá bom? 10ª pergunta, estamos chegando lá, estamos finalizando. Você está livre de dívidas? Sim ou não?
Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Sim ou não? Você tem dívidas? Responde para mim. Sim, não. Tem gente que tem, não tem. Então, se você tem dívidas, você já não está cumprindo a Bíblia e precisa fazer algo. Se você já está livre de dívidas, você precisa cumprir os outros princípios. Agora, se você não tem, isso se você não tem nenhum empréstimo e não deve nada para ninguém, não se você ainda está na escravidão das dívidas e empréstimos. 11ª pergunta, você está livre de brigas familiares por causa de dinheiro? Agora, essa é incrível, hein? E a Bíblia fala isso, sabia? Que tem um princípio disso. Você está livre de brigas familiares por causa de dinheiro? Sim ou não? Na sua casa, você está livre de brigas familiares por causa do dinheiro? Sim ou não? Você acha que na sua casa não há discussão por causa de dinheiro? Então, ó, reflita sobre isso, tá? 2 Timóteo 2,14 diz assim: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Então, Deus não se agrada de discussões acerca de palavras. Eu já falei na aula de finanças para casais o quanto que discussões por problemas financeiros causam separações familiares. E brigas familiares por causa de dinheiro é algo muito sério, tá? Graças a Deus, sim, tá livre. Que bom, tem muita gente que tá livre disso, que bom, tá? E aí, 12ª pergunta, isso mesmo, checklist para saber se você tem suas finanças controladas. Você ajuda os necessitados? 1 João 3. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer nele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação de verdade. Então, você tem de transbordar na vida dos necessitados. Tem doado para quem precisa. Então, se você quer ter apenas o suficiente para você, sem fazer sobrar dinheiro para você, você está sendo só para você. Como é que você vai ajudar os outros se não transbordar para você? Então, concluindo aqui, se você quer saber se você tem suas finanças controladas segundo a Bíblia, o que você vai fazer? Você vai contar quantas respostas sim você deu para suas perguntas, quantos mais sim você tem nessas perguntas que eu fiz, você está mais próximo de ter suas finanças controladas segundo a Bíblia. Agora, quanto mais não você teve, pior está a situação, mas tem como resolver sim, é possível. E agora eu vou te passar a senha para você abrir o PDF secreto, sim, onde você vai encontrar todas essas perguntas, já as perguntas, tá? E eu vou falar agora para você, tá? Que legal, que legal. E aí, você pode fazer essa aula de novo, tá? E aproveita, dá um curtir aqui para mim nessa aula aqui, tá? Incrível. Equipe, faz um print aqui nessa aula, tá? E aí a gente vai fazer eu digo para você o seguinte, é importante você entender o seguinte, eu vou passar aqui para você, eu vou falar aqui que a senha para abrir o PDF é o que a gente mais deve fazer quanto aos princípios bíblicos.
que é obedecer. Sim, obedecer em minúsculo mesmo. Então, eu digo para você, recapitulando que é importante a sua transformação financeira. De uma forma bem sincera, quando você abrir o PDF, responda as perguntas com sim ou não. Você faz como as formigas e tem suas reservas de segurança de 3 a 6 meses de suas despesas fixas? Sim ou não? Você gasta menos do que ganha? Sim ou não? Você tem sido fiel em administrar o pouco que Deus coloca em suas mãos? Sim ou não? Você pratica a lei da quinta parte? Você pratica a lei da multiplicação? Você planejou a sua vida financeira? Tem doado pelo menos 10% da sua renda? Tem usufruído do suor do seu trabalho? Paga suas contas em dia? Está livre das dívidas? Está livre de brigas familiares? Ajuda os necessitados. Então, quanto mais sim você responder, melhor. Mas se você respondeu muitos não, está tudo bem. Isso acontece com a maioria das pessoas. O importante é que a partir de agora você tenha consciência do que você precisa fazer para ter suas finanças controladas e ser obediente a Deus em sua vida financeira. Qual decisão você vai tomar? Agora que você viu, você não vai mais desver. Eu já estou te mostrando aqui que é algo que você precisa resolver. O primeiro passo que você deve fazer é começar a sua transformação e aprender como aplicar esse princípio em sua vida financeira. E participar da Semana Cristã em Controle das Finanças, que começa quinta-feira. Fica de olho no grupo do WhatsApp, que eu vou mandar na quinta-feira o link da primeira Masterclass gravada, apenas lá, tá? A partir das 9 da manhã vai a aula gravada. Sei que os super comprometidos vão assistir logo na primeira hora, mas você vai ter para assistir, a aula é gravada na segunda fase, tá? E foi isso, colocando em prática, foi o que fez a minha mentorada Janete. Então, rapidinho, eu quero mostrar para você o que foi que fez a Janete quando ela descobriu que ela precisava fazer para colocar em prática os princípios bíblicos de finanças na sua vida. Oi, gente, eu quero contar para vocês um pouco da minha experiência com o curso Eu Controlo Minhas Finanças do Cristão Rico. Gente, como eu aprendi com esse curso, como eu estou aprendendo com esse curso, como eu agradeço a Deus por ter colocado, né, no meu caminho esse curso. E assim, está sendo uma experiência inesquecível que eu vou levar para a vida e que eu vou estar passando para pessoas, ensinando outras pessoas, porque eu não imaginava que eu fosse aprender tanto, né, a controlar as minhas finanças, porque eu achava que eu não ia conseguir mais sair das dívidas, eu ia ficar nas dívidas para o resto da vida, porque por mais que a gente tentasse, eu e meu esposo, a gente não estava conseguindo sair das dívidas. E eu quero dizer para vocês, gente, que é com alegria mesmo no meu coração, com gratidão, eu consegui quitar a minha casa, né, nesse período de 60 dias de curso. Eu consegui reduzir a minha despesa em casa, né, eu consegui alugar um quarto, né, e então tudo isso ajudou para que eu conseguisse quitar a minha casa e eu consegui também pagar outras dívidas pequenas de loja, né, e assim, é inacreditável, parece que eu estou sonhando, até hoje parece assim um sonho, e eu sei que é um sonho realizado, porque há muito tempo a gente paga essa casa e eu achava que a gente não ia conseguir quitar, né, chegou aí para a justiça, enfim, né, teve vários problemas, e eu achava que a gente não ia conseguir ter uma coisa nossa, falar assim, minha casa. Então, assim, é um sonho realizado, a gente está muito feliz e grata a Deus, grata ao programa Cristão Rico, e acima de tudo, né, além de ser maravilhoso, é a luz da Bíblia. Então, é um curso que eu indico mesmo para as pessoas, e já tem pessoas me perguntando sobre a nossa mudança de vida, como que a gente tem conseguido, e aí eu já tenho falado do programa.
Bênção de Deus, que Deus abençoe vocês a cada dia e continue usando vocês mais e mais na vida das pessoas. Em nome de Jesus, grande beijo. Amém, amém. Essa é a Janete. Então, eu digo para você, a Janete, ela conseguiu realizar o sonho dela de quitar a casa dela, né? Ela aprendeu que ela viu que ela precisava aplicar esses princípios bíblicos, sair das dívidas. E eu digo para você, eu já te mostrei o caso da Yolanda anteriormente, que colocou em prática. É possível você também colocar em prática. E se você ainda não sabe o que eu estou falando de colocar em prática, siga participando aqui, participando da segunda fase do intensivão, que é a semana Eu Controlo Minhas Finanças. Vale a pena mesmo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque vale a pena em cristãorico.com/evento. Seja generoso também, compartilhe com as pessoas que você conhece. Quem gostou da aula de hoje? Testemunhos maravilhosos. Eu sei que a aula de hoje, sabe o que acontece? A aula de hoje é a aula do susto. É a aula que você fala, meu Deus, eu preciso, estou impactada. Meire, exatamente. É a aula do eu levei um susto. Tá tudo bem. Agora, eu em amor, eu falo para você. Tem solução, tá? Eu primeiro em amor, eu trago essa aula para te acordar, para te transformar, para falar para você, você precisa acordar, ter essa clareza e não acabou. O curso, nós estamos na nossa 14ª aula, ainda não acabou. Eu trouxe aqui, ó, para te dar essa clareza. A gente vai para a segunda fase prática. Nós teremos exercícios para o seu caso individual. Estamos juntos? Junto? Legal? Eu quero assim, agora que você acordou, você falou assim, preciso urgente sair dessa situação, já viu que a situação está crítica, então agora eu quero que você entenda que sair desse mundo da impossibilidade, como a Yolanda fez no começo, como a Janete fez, estamos juntos, estamos juntos. Isso mesmo, maravilha. Compartilha com outras pessoas que você conhece, que você quer abençoar também. Manda o seu link, cristãorico.com/convite, tá bom? Isso de cabelo em pé. Isso mesmo, Maria, normal. Normal, Geralda, normal. Mas assim, faz isso hoje e aí a gente faz um combinado. A frase da aula de hoje é melhor obedecer do que sacrificar. A frase da aula de hoje é para você acordar, realmente. É uma frase de despertar, tá? É uma frase de despertar necessária. Mas eu digo que vem coisa boa sim. Eu vou te falar uma notícia boa aqui. Na aula de amanhã, eu vou te falar como aumentar a renda. Quem quer ganhar mais? Quem quer aumentar a renda? Sempre tem uma notícia boa no final. Então, eu digo para você que a melhor coisa que você pode fazer é obedecer a Deus. E se você quer fazer isso na sua vida financeira, comece a cumprir esses princípios bíblicos que você aprendeu aqui hoje. Nunca é tarde para você realmente obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. O seu tempo na provação no deserto, você escolhe se vão ser 40 anos ou 40 dias. Na aula de amanhã, como eu disse, a 12h07, nós vamos falar como aumentar a renda para ter as finanças controladas. E às 21h47, por onde começo para ter as finanças controladas? Se você ficou assustada com a aula de hoje, falou, meu Deus do céu, falei não para um monte de princípios, eu vou falar amanhã por onde você vai começar para consertar isso daí. Volta para a aula de amanhã, que eu vou te mostrar por onde começar para ter as finanças controladas. Às 21h47. Volte e traga mais um. A palavra-chave é obedecer, tá bom? Palavra-chave da live também é obedecer. É a mesma da que destrava o
PDF, tá bom? Que pode ser no PDF minúsculo, tá? PDF é minúsculo. Obedecer, assim, como a equipe colocou aqui, palavra-chave obedecer. Pessoal, a aula de hoje foi uma bênção, tenho certeza. Quem gostou, mesmo em choque, escreve para mim aqui, foi em amor a você, tenho certeza. Escreve para mim aqui, aula impactante. Uma excelente noite para você, um beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau. Aprendi a investir, coisas que eu não sabia nem para onde ia. Investir não era comigo. Eu achei que investir não era para mim. Eu achava que investir era para pessoas que sabiam muito. Já estou conseguindo investir, já abri a minha conta na corretora. Então estou muito feliz. E pela primeira vez também consegui investir, coisa que achava que era só para rico, mas a gente também pode. Hoje eu tenho uma carteira com 4 investimentos. Então eu já consegui fazer um investimento na minha carteira, que para mim foi uma das maiores transformações, porque eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso, nem chegar nisso, nunca na minha vida eu pensava. Para mim foi uma transformação muito grande. Consegui pela primeira vez um investimento. Fiz um investimento pequeno, mas eu fiz um investimento que também eu achava que era só para quem tinha dinheiro rico. Mas consegui fazer esse investimento, estou feliz, estou satisfeita. Através desse curso eu aprendi que eu poderia investir, fazer investimentos com meu dinheiro e não deixar ele na poupança. Retirei os valores que eu tinha na poupança e fiz uma carteira de investimentos, aonde foi muito gratificante para mim, porque eu comecei a ver mudança com esses valores que eu tinha, através dessa carteira de investimentos, que eu aprendi no curso como investir. E algo que eu achava impossível, que era só para ricos, milionários, que é fazer investimentos, eu aprendi a investir, já estou me tornando um investidor. A partir de hoje eu começo a ser uma investidora, eu começo a investir e eu tenho certeza que Deus trará grande resultado. Mas em 60 dias saí do cheque especial, recebi dinheiro do banco, fiz renda extra, estou com saldo positivo e comecei a investir. Aprendi com a doutora Tayla a investir, né? E agora eu estou investindo. Aprendi também com eles a abrir conta nas corretoras para investir. Já estou investindo também, graças a Deus. Eu consegui me tornar uma investidora e até conseguir uma conta para investir no Banco dos Estados Unidos. Então, assim, foi muitas bênçãos assim alcançadas. Era meu sonho começar a investir e então eu comprei as minhas primeiras ações. Eu perdi totalmente o medo do mundo digital. Então, eu já tenho conta em banco digital, em corretora, já tenho meu primeiro título no Tesouro Direto para o quê? Formar minha reserva de emergência, de segurança. E agora, o que era impossível está acontecendo, eu estou aprendendo a investir. Isso é algo maravilhoso. A gente aprendeu a investir, né? A gente achava que investimento era só para quem tinha dinheiro já e de fato não é. E consigo também fazer investimentos, coisas que eu não sabia nem como era que se procedia. O Chão Rico me deu a possibilidade de ser investidora. Chão Rico, obrigada. Já começamos a investir. Eu sou grata ao Cristo. E consegui fazer uma aplicação, coisa que há muitos anos eu não sabia nem como. Investindo, coisa que eu não fazia, achei que isso não era pra gente. Conseguimos também já fazer o primeiro investimento. E fazer sobrar dinheiro, já comecei a investir, coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu comecei a fazer agora, investindo. Hoje eu já tenho uma carteira digital, sou investidora, né? Nem acredito. Já investi. E também já consegui iniciar minha carteira de investimento. Dentro desses 60 dias, eu quitei todas as minhas dívidas vencidas. Eu me tornei de um devedor, passei a ser um investidor, que hoje eu já investi. Hoje, com 60 dias,
Eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu, de endividada, passei a ser investidora. Estou muito, muito feliz, porque estou às vésperas de fazer os meus primeiros investimentos. Estou muito feliz porque eu já escolhi 2. Começar, estudei, falei, eu quero esses 2. E eu vou deixar de ser devedora do passado para ser uma investidora. Gente, isso é um milagre. Isso é um milagre, né? Coisa que eu nem sequer poderia imaginar e menos de 2 meses aconteceu. Estou investindo, coisa que nunca imaginei na vida. Estou feliz. Graças a Deus saí de endividada para uma pessoa que agora já está, né? Já separei um valor, já vou fazer o meu primeiro investimento essa semana. Então eu estou muito feliz. E já fiz o meu primeiro investimento. Antes eu pensava que o investimento não era para mim. Nunca pensei em investir. Eu pensava que investimento era para grandes empresários, né, com muito dinheiro. E, no entanto, não. Eu descobri que eu também posso investir. Que o Senhor, Ele quer nos ver felizes e prosperando. Deus nos criou para isso. Ele não quer ver os seus filhos, né, na miséria.